Galera, uma dica de um material que até já virou um pouco raridade. Se a editora Lawrence não relançar isso, ou alguma editora lá no futuro, vai ser difícil de encontrar, porque aqueles que têm o material dificilmente querem se desfazer dele. Estou falando de Loco Sexton, que é uma criação de um desenhista, Arturo del Castillo, mas o seu escritor, criador, é um famoso aí pelas obras como Eternauta, é o Osterheld, que escreve grande parte das histórias de Loco Sexton. Embora as histórias não sejam só deles, temos também participação dos pouco conhecidos para nós, Guillermo Sacomano e Ray Collins. O que é interessante aqui? São histórias curtas, ao todo nós temos mais de 40 histórias curtas, muitas delas brilhantes, elas gerariam grandes curtas-metragem ou longa-metragens, porque são histórias boas, com reviravoltas, às vezes pegada filosófica. Loco Sexton é o narrador, e ele é um jornalista que gosta de histórias curiosas acontecidas no Oeste para poder colocar no seu jornal. E nisso, muitas vezes ele começa narrando, e foi uma pegada do Osterheld, principalmente nas histórias dele, colocar assim um começo meio com frase de efeito, e essa frase de efeito tem um sentido diferenciado no final. Então, por exemplo, tem uma história aqui que começa assim: olha, essa professora que acabamos de ouvir disse que sempre 1 é igual a 1. Mas houve uma vez que 1 foi igual a 3. Aí você fala, mas como assim 1 igual a 3? Aí você vê a historinha curta, 10 páginas, 12 páginas, e aí temos lá uma reviravolta, onde, por exemplo, um pistoleiro equivaleu por 3. Mas não são só histórias assim, né? Tem muitas histórias sobre o caráter humano, as experiências de vida humana, romance. Às vezes um cara que fala uma coisa e provoca um outro personagem e isso gera toda uma transformação. Então as comoções humanas são muito fortes, é uma coisa que o Osterheld gostava de trabalhar, e aqui ele coloca de uma maneira muito sagaz em muitas das histórias. Os outros colaboradores também colocam boas histórias, às vezes histórias comuns de faroeste, e às vezes algumas histórias com esse tipo de reviravolta ou filosofia humana. É quase como se ele quisesse criar aqui uma espécie de faroeste shakespeariano. São 2 volumes em capa dura, cada um com aproximadamente 250 páginas. E olha, pra mim é um clássico absoluto do western, um gibi essencial. Se você gosta do gênero, coloque na sua lista, você não vai se arrepender quando você encontrar de ler esse material aqui.